Renato, então dentro desse contexto aí, da aproximação entre o Deus Dionísio e o Jesus histórico, você não encontrou oposições simbólicas assim, entre essas duas figuras sagradas? Sim, assim, lógico, a gente tem que pensar também no contexto histórico e culturológico, né? Mas, de toda maneira, o mais importante é a conexão entre eles. Por exemplo, vou pensar o seguinte também: Dioniso ele ressuscita, né? Vou pensar aqui as imagens sagradas. Dioniso ressuscita, Jesus também, né? Independente aqui do fato histórico, até porque a gente está falando aqui da visão mítica, né? Nós temos pontos comuns, muitos pontos comuns. Até mesmo na experiência da Eucaristia, que é, né, que é adaptada, é um arquétipo também. Em Jesus, o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o seu sangue. Mas a gente vai perceber elementos comuns, né? E não são só dos rituais, rituais que evocam essa experiência original. Não só nisso, né? Então, tanto Dionísio quanto Jesus, eles estão muito mais próximos do que separados, né? E não só o Hölderlin já apresentou isso, né, como essa unicidade, né, ou seja, são símbolos que são deixados para trás que evocam a presença. O próprio Jesus, quando fala isso, né, comei o meu corpo, eu tomei o meu vinho, em memória de mim. Ou seja, quando ele coloca essa ideia, né, da lembrança, não é uma lembrança no sentido de você copiar o exemplo, mas de você revivenciar no momento aquele exemplo sagrado, né? Então, a oposição, se existir, seria talvez em cima dos detalhes, né? Claro, na própria historicidade. Uma cultura semítica, a outra cultura grega, né? Mas os pontos comuns são muito mais interessantes, né? Porque é isso, porque ambos são expressões de um sagrado da imanência, um sagrado que pensa o homem além da norma, além da noção de culpabilidade, né? A prática religiosa grega era anti-ressentimento, nem pensava em ressentimento. Era uma prática da beleza, da alegria de viver, né? Uma prática da luz, da luminosidade. A prática crística, ela é justamente isso, ver o homem afirmando a sua vida na capacidade de pensar a existência sem medo, sem medo, sem angústia. É o contrário, qualquer a visão cristã, angústia. Não, é a consciência livre, a consciência tranquila, né? Olhar lírios do campo, né? Você vai encontrar vários exemplos, né? A própria consciência infantil, ou seja, sem preocupação. E aí tem uma questão interessante, tá? Há indícios de que acreditava-se naquela leitura crística que o mundo acabaria em breve, ou seja, que haveria, né, uma restauração do mundo, uma nova ordem em breve. Então, ou seja, qual o sentido de você ter uma vida materialista, uma vida regrada, presa a normas, se tudo vai acabar a qualquer instante? Ou seja, a ideia do kairos, o tempo oportuno. É mais importante viver a vida, né, de perdoar, estar próximo dos amigos, estar próximo do outro, do que manter uma vida de restrição, de distanciamento ético-moral, né? Então, ou seja, tanto Dioniso quanto Jesus, eles apresentam esse viés de a intensidade. Intensidade aqui não é justamente você fazer tudo o que você quer, mais uma vez. É de reconhecer que o instante é sagrado. Ou seja, quando você ama o próximo, quando você perdoa, quando você tem a consciência divina, você rompeu com temporalidade, tempo, minuto, segundo, é um instante eterno. Ou seja, a alegria de viver, a alegria trágica, a alegria divina é o instante eterno. Naquele momento você está totalmente integrado à vida, além das aparências. Ok, ok, Renato. Renata, desculpa aí, aqui tocou meu celular aqui, eu já desliguei. Não tem Desculpa. problema. Renato, me fala uma coisa, você diria que leituras tangenciais, pouco profundas do pensamento do Nietzsche, não percebem esta ausência de oposição simbólica entre Dionísio e Cristo? Então, aí tem um problema que eu acho que é da nossa tradição filosófica. Nós temos comentadores, pesquisadores de alto nível, quanto o professor J. Jacóia, a professora Scarlett Martin,
Rosa Dias, Alberto Machado, meu saudoso professor Alberto Machado, faleceu ano passado, André Martins, que foi meu orientador de graduação, mestrado, doutorado. Nós temos pesquisadores de ponta no Brasil, Hernani Chaves também, Antônio Wilson Pascoal. Mas o que a gente conta em geral? Né? É uma leitura um pouco iconoclasta, vazia de Nietzsche. Veja bem, a iconoclastia de Nietzsche é fundamental. Né? É crepúsculo dos ídolos, né? Também, ou seja, destruir os ídolos. Só que Nietzsche, para fazer isso, tem um estofo. Ele tem um grande estofo. Ele tem um projeto por trás e outra coisa, um grande vazamento filosófico. Só para ter uma noção, tá? Quando Nietzsche analisa Nação e Tragédia, ele leu, por exemplo, grande parte da tragédia grega, conhecia Platão, Aristóteles a fundo, conhecia a tradição clássica e romântica alemã, ou seja, Schlegel, Goethe, Schiller, Hölderlin, né, Schopenhauer. O que acontece no Brasil, que eu percebo assim às vezes, é você criticar usar Nietzsche para criticar um autor sem embasamento, sem você conhecer os autores que o próprio Nietzsche está criticando. Então é fundamental uma leitura genológica. A gente tem que ler Platão, tem que ler Aristóteles, Eurípides, Ésquilo, tem que ler Wagner, Schopenhauer, tem que ler tudo. Para poder entender o que a gente está criticando os autores, tem que ler os autores que ele critica. Né? É o primeiro ponto. Então, com isso, seja numa peia, por exemplo, de onde que Nietzsche tirou essas ideias do anticristo? Mais uma vez, é uma grande influência de Tolstói, Dostoiévski, Ernst Renan, David Strauss, né, e a própria leitura dos evangelhos. A gente tem que ler, a gente tem que enfrentar os documentos, a gente tem que estudar e tentar captar de maneira orgânica o que Nietzsche está propondo. Então, acho que é um dos aspectos. Se a gente não tem essa disposição, quer ficar muito preso à retórica, acaba que você tem uma leitura unidimensional do Nietzsche, empobrece. Né? Então, ou seja, por exemplo, ninguém é obrigado realmente a aceitar essas teorias aqui, essa interpretação. Não é isso, né? Claro. Mas a gente pode encontrar leituras diferentes em Nietzsche justamente quando a gente tenta entender o que ele está propondo nessa conexão. Né? No Anticristo mesmo, ele não apresenta tanto assim essa conexão entre Nietzsche, entre Jesus e Dioniso. Não há essa conexão tão profunda. A gente vai encontrar isso de autores que fazem parte do estofo nietzschiano, né? que Nietzsche estudou a fundo, o Hölderlin mesmo, né? Como destaquei. Então a gente começa a juntar as peças. O Anticristo é um grande quebra-cabeças. Né? Quando a gente mapeia a base de Nietzsche, a gente consegue entender, né, o que está por trás dessa leitura e seguir caminhos diferentes, que são bem contrários ao que às vezes a gente vai seguir de maneira muito tradicional. Né? Então, por exemplo, só uma parte também. Nietzsche é crítico do socialismo. Primeiro, que o socialismo está falando? Nietzsche, pelo que eu saiba, aí que é um pouco de ignorância minha. Eu não sei se Nietzsche chegou a estudar as obras de Marx e Engels. Parece que ele só estudou o socialismo alemão, La Salle, por exemplo. Tá? E Dühring também, que até critica no Geologia da Moral. Ou seja, o chamado socialismo de Estado, o socialismo de cátedra. E tem gente que fala, Nietzsche é contrário ao marxismo. Nietzsche nem leu Marx, talvez, sabe? Então, a gente às vezes fica muito preso ao texto sem tentar entender o estofo. É um problema na leitura de Nietzsche. Então, é fundamental. Nietzsche fala isso. Tem que ter paciência, tem que ler, tem que reler. A gente tem que pegar o documento cinza. Nietzsche fala na Geologia da Moral que a gente tem que ler os documentos, né, tem que ter uma consciência cinza e não azul, ou seja, idealista. A gente precisa conhecer o texto na raiz. Tem que estudar, tem que tentar analisar as contradições, tentar entender todo tipo de minúcia que nem sempre está objetiva, né, no texto. E eu acho que esse é o caminho. Se a gente conseguir mapear, né, essas conexões, a gente percebe que, por exemplo, Nietzsche, sim. Nietzsche é um filósofo totalmente contrário à religião como um todo, né, institucionalizada. Nietzsche é contrário ao Deus cristão, que a gente conhece na visão moralista. Mas Nietzsche não é contrário ao Jesus. Nietzsche é contrário ao crucificado, tá? Que é um ponto interessante também que a gente pode debater daqui a pouco. Ou seja, Nietzsche não é contra, digamos assim, até porque a questão de contra é complicado também falar isso, mas Nietzsche não tem objeção a Jesus. Né? Sobretudo no Anticristo, fica muito claro. Nietzsche se opõe à ideia de crucificado. O crucificado é a leitura moralista que a Igreja Católica, cristã em geral, protestante, ortodoxa faz de Jesus. Ou seja, aquele que absolveu o homem, né, dos seus pecados, aquele que morreu pela humanidade, ou seja, é a lembrança moralista, né, do tu deves. Ou seja, ele morreu na cruz por você. Então faça o seu papel, seja um bom fiel. Isso aí é totalmente contrário a Jesus. Né? Jesus, na leitura nietzschiana, ele não propôs uma quitação da dívida. Não tem dívida a pagar.
não tem dívida, entende? Não tem dívida moral no homem com Deus. Ou seja, a própria prática evangélica já percebe isso. E essa ideia de culpa, de dívida, foi estabelecida pela instituição cristã para tornar o homem pesaroso, rancoroso, amedrontado e impotente moralmente, né? Então, ou seja, o Jesus histórico, que também, né, que o Nietzsche vai tentar se basear, ele não é só factual, ele não é só textual, ele tem um caráter também psicológico. Ou seja, o que seria do Cristo, né? Como nós podemos trazer para hoje essa prática? É possível essa prática evangélica hoje? Sim, totalmente. E Nietzsche vai dizer o seguinte, num fragmento póstumo, que a imagem de Cristo na cruz é a imagem mais sublime que existe. Né? O que ele quer dizer com isso? Que, ou seja, parece a contradição que eu falei agora aqui. Não. Cristo na cruz é o puro amor fati. Porque, ou seja, na cruz, ele não condenou ninguém. Ele não fugiu da dor. Pelo contrário, ele afirmou a dor. Ele afirmou aquele momento. Ou seja, não tem Deus ex machina ali, não tem nenhuma escapatória. Aquela dor da cruz, que foi intensa, né? Aquela dor não foi o espetáculo da expiação dos pecados ou a culpabilização da vida. Pelo contrário, a afirmação da vida. Porque no momento mais terrível, ele perdoou, ele amou. Ou seja, é isso que Nietzsche vai dizer que é o amor fati, né? Não secularizar, não resistir ao mal. Amar o mal. Amar aqueles que nos fazem mal. Ou seja, a violência física, moral. É que é muito difícil, por sinal. Por isso que a própria prática crística, ela é muito difícil, né? E inventar uma leitura que eu posso colocar. Quem de fato cumpre exatamente, digamos assim, o modelo de vida evangélico? Quem é que segue exatamente, sabe? Quem é que consegue perdoar o próximo, né? Perdoar a dívida, inclusive, que até no Pai Nosso originalmente era perdoar as dívidas, né? Não perdoar as nossas ofensas. É mais fácil perdoar uma culpa, né? Do que perdoar uma dívida. Né? Até porque vai perdoar R$ 1.000, R$ 500, sei lá o que for. Os bancos nem perdoam nada também, né? Tô brincando aqui. Mas o que está presente é isso, pensar esse exemplo de Jesus não como uma norma ou como um caminho absoluto, mas uma forma de a gente pensar uma vida singular. Então, ou seja, é muito difícil perdoar, é muito difícil a gente conseguir acolher o outro, é muito difícil a gente ajudar o próximo. Isso está presente no Evangelho, né? Isso está presente no acolhimento. Amar é acolher o próximo. A gente tem medo do outro, né? O próprio Tolstói fala o seguinte: você vê o mendigo e considera ele o refúgio da sociedade. Quando, na verdade, era o opressor, o rico deveria ser o refúgio. Né? Não é aqui uma leitura de classes, né, que estou querendo colocar, mas é para as pessoas o seguinte: nós temos sempre repulsa do sujo, do pobre, do inferior, digamos assim. E a gente glorifica o poderoso. Quando o poderoso tem muito mais poder opressivo do que aquele que nós temos medo na rua. Então, isso está presente também nos evangelhos. Né? E, claro, e sobretudo a própria leitura de Nietzsche permite esse viés. Ou seja, nós precisamos desconstruir essa moralidade que criou hierarquias sociais. Por isso que, quando a gente pensa a prática crítica como um todo, ela não pode ser considerada de maneira econômica, social. Ela tem que estar além disso. Porque senão, ou seja, de fato, você tem uma vida até terceira página de cristianismo. Ou seja, você não perdoa o próximo de fato, você não está disposto a acolher, você está disposto a entender o outro e perdoar sempre. 77 vezes 7, por exemplo, 70 vezes 7. Né? Ou seja, que é o quê? A ideia da incondicionalidade. É difícil isso, é muito difícil. Né? É difícil porque nós temos orgulho, nós temos o amor próprio, o nome, a honra, a zelar. O próprio Nietzsche vai dizer, o que o cristão nega, o cristão real? Ele nega a pátria, nega a ideia de Estado, nega a ideia de honra. Quando a gente fala, por exemplo, Deus, pátria e família, isso é uma bobagem dentro do cristianismo, tá? Real, o cristianismo originário. Porque, tudo bem, que Deus é esse que a gente está falando? Que pátria? O cristão está indo à pátria. E família, mais uma vez, não é a família de sangue, é a família espiritual, a família comunal. Né? A minha família são os que me amam, não depende de sangue. Entende? O Nietzsche fala isso anticristo, claramente. O que o cristão nega? O cristão nega todo tipo de honra, todo tipo de militarismo, todo tipo de busca violenta da afirmação de si. A guerra é o contrário do cristianismo. Todo tipo de militarismo social seria contrário ao cristianismo. E Nietzsche está falando disso, sabe o quê? Baseado na Prússia da sua época, a sua Alemanha imperialista, né? Onde o Estado
forte, burocrático, um Estado centralizado, extremamente repressor, né, de todo tipo de movimento social de base, todo tipo de transformação, um Estado que defende, né, o cidadão como um potencial soldado que vai defender a Alemanha, né, o seu império e das ameaças estrangeiras. Olha aí, as bases constituídas da Primeira Guerra Mundial e da própria Segunda Guerra. E é muito atual, por exemplo. Né, o cristão tem que negar tudo isso. O cristão tem que negar as armas, tem que negar o militarismo, tem que negar o patriotismo e essa família tradicional que, digamos assim, é considerada a única, a verdadeira. Todas as famílias são legítimas desde que exista amor. Ok.